E aí, jovens, beleza? Todos bem? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, gente, o nosso estudo de hoje é sobre a indulgência, né? Mas o que significa indulgência? Que palavra é essa? Então, a gente já vai saber. Mas antes, vamos fazer a prece, tá bem? Então, vamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e que Jesus, nosso amado Mestre, Luiz Sérgio, nosso querido amigo e patrono, e toda espiritualidade amiga, abençoe o nosso estudo de hoje, que a gente possa aprender sempre mais e buscar o melhor para nós e para o nosso próximo. Abençoe a todos nós, que assim possa ser, graças a Deus. Então, né, o que é indulgência? O que é ser uma pessoa indulgente? Né? Segundo o Google, indulgência é a facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, né? Demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa, né? Em outras palavras, a indulgência é a capacidade de praticar o perdão. Para o Espiritismo, a indulgência é uma característica moral, né, que tem relação com fazer o bem e a caridade. Então, indulgência e caridade andam lado a lado, né? Então, o que seria ser uma pessoa indulgente? Né? Se a indulgência é a capacidade de praticar o perdão e de fazer a caridade, né? Então, o que é ser indulgente? Uma pessoa indulgente é aquela que vê, né, ali os erros do outro, né, e é compreensivo com o erro daquele irmão, daquele próximo. Né? É alguém que não coloca em evidência os defeitos alheios e também não julga as ações do próximo. Indulgência, né, é a conduta daquele que vê o defeito de alguém e guarda para si, né, silencia, não julga, não critica e principalmente não espalha para outras pessoas aquilo que foi observado. Né? Eu peguei aqui alguns trechos do capítulo 10 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, Bem-aventurados os misericordiosos, que fala da indulgência, né, e diz assim: queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupares com o que fazem os vossos irmãos. Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Então, esses dois últimos trechos são bem interessantes porque nós temos uma grande dificuldade de ver os nossos próprios defeitos. Mas aí os defeitos do outro a gente vê com uma facilidade absurda, né? A gente não consegue ver os nossos próprios defeitos porque o orgulho que nós temos nos deixa, né, com aquele ar de superioridade, né, como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas, e nos faz ver os defeitos do outro, e isso, né, que nos faz ver os defeitos do outro e não as virtudes. Isso porque quando eu vejo a virtude do outro, é como se eu exaltasse aquela pessoa, é como se aquela pessoa fosse melhor do que eu. E naquele momento que eu exalto o outro, ele ganha ali um certo destaque, inclusive sobre mim mesmo. E aí o meu ego, né, o meu orgulho, ele é ferido. Eu tenho dificuldade de aceitar que o outro pode ser melhor do que eu, que o outro pode ser mais evoluído do que eu, que ele tem ali mais virtudes, mais qualidades do que eu. Então, por conta do meu orgulho, eu ressalto o que é ruim e não as virtudes. E é por isso que nós temos tanta dificuldade de sermos indulgentes, né? Porque a indulgência vê, na maior parte, as qualidades, as virtudes do outro e não os defeitos. E se vê os defeitos, ele oculta, guarda para si, né? Não fica espalhando para outras pessoas os defeitos do outro, né? Aqui no livro dos Espíritos, na questão 886, do capítulo 11, que fala sobre a lei de justiça, amor e de caridade, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí a espiritualidade respondeu:
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí aqui tem uma nota de Kardec, que diz assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos que nos fosse feito. Tal sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresenta-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, Kardec e a espiritualidade nessa questão, nos mostram que a benevolência para com todos é a caridade pura e irrestrita com todas as pessoas, não apenas a caridade moral, não apenas a caridade material, mas a caridade completa e plena. A caridade material, ela é mais fácil, mas a gente sabe que a caridade moral, ela é muito mais meritória, porque na material nós doamos aquilo que nós temos, mas na moral nós doamos aquilo que nós somos. Então a gente precisa crescer, nos melhorarmos cada vez mais para poder doarmos de nós mesmos para o outro. A indulgência a gente já viu que é difícil para nós, não ver, não destacar os erros e as dificuldades do próximo, mas procurar ver aquilo que o outro já tem de bom, até porque todos nós somos imperfeitos. Nós também precisamos da indulgência, de um olhar carinhoso, de um olhar caridoso do outro para a gente. Nós somos muitas vezes indulgentes com os nossos familiares, mesmo quando a gente consegue ali ver as suas dificuldades, as suas falhas, os seus defeitos, mesmo assim nós temos ali um olhar mais amoroso, com os nossos familiares em relação a essas questões, aos nossos parentes, até os nossos amigos, E assim, como nós fazemos com essas pessoas, a gente deve fazer com todos, Porque todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos de um mesmo pai, Então, não julgar, não destacar o erro do próximo, mas ver aquilo que ele já tem de bom e procurar destacar as suas virtudes, para que ele possa encontrar sempre ânimo, para se corrigir e para melhorar. E o perdão das ofensas, que nos liberta das amarras, que nos prendem ainda na matéria, e ao distanciamento de Deus. O perdão é aquele sentimento difícil, A gente sabe que não é fácil perdoar. Às vezes até uma besteirinha, a gente fica ali com o nosso orgulho ferido, E a gente fica ali com dificuldade de perdoar aquela pessoa, mas é aquela decisão que nos faz caminhar, Jesus perdoou aqueles que o crucificaram e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, Se o Mestre conseguiu nos mostrar esse exemplo de perdão, nós também podemos, Desde que a gente queira, E que a gente se esforce para isso, Nós temos aí Jesus como o nosso maior exemplo, E se a gente conseguir ser mais benevolente, mais indulgente e praticar mais o perdão, nós conseguiremos exercitar a caridade. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu vou fazer a nossa prece, tá bem? Jesus, nosso amado Mestre, Luiz Sérgio, nosso patrono, nosso amigo, obrigada pela oportunidade do estudo. Espiritualidade amiga, continue abençoando a todos nós, cada jovem, cada trabalhador, cada trabalho da Casa do Caminho. Enfim, abençoe todos nós, nos oriente, nos sustente, e que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, jovens, até a próxima.